Hoje eu vou contar para vocês a história de minha irmã Mariana. É uma história de alguém que buscou alguém especial para amar e não percebeu que esse alguém estava exatamente ao seu lado. Hoje ela chora de dor e tem a certeza que nem o tempo vai apagar os erros que cometeu no caminho de sua vida. O vento frio do amanhecer soprava pelas frestas da janela de madeira mal encaixada, fazendo ranger a velha casa de tábuas finas que mal suportava o peso dos anos. O sol ainda tímido começava a nascer por detrás dos morros cobertos de neblina, iluminando aos poucos o pequeno vilarejo de São Bento do Sul, no interior de Santa Catarina. Dentro da casa, o cheiro de café coado misturava-se ao de pão amanhecido aquecido na chapa. Dona Lúcia, de avental gasto e olhar cansado, já estava de pé desde antes das 5. Enquanto mexia o café na chaleira, olhava para o filho, Fernando, de apenas 12 anos, que vestia a calça surrada e a camisa desbotada, preparando-se para mais um dia de ajuda no restaurante onde ela trabalhava. A vida nunca fora fácil para os dois. O pai de Fernando havia ido embora quando ele ainda era pequeno, deixando apenas lembranças vagas e uma dívida que Lúcia pagava todos os dias com suor. O dinheiro mal dava para o aluguel e o básico da despensa. O restaurante de Dona Amália, no centro da cidade, era o único sustento da família. E desde que Fernando completara 12 anos, ele insistira em trabalhar junto com a mãe. "Mãe, deixa que hoje eu lavo as panelas grandes", dizia ele pegando a bucha antes mesmo de terminar o café. "Mas, meu filho, você tem aula depois. Não precisa exagerar." "Não é exagero, mãe, é ajuda", respondia com um sorriso sereno, o mesmo que costumava derreter o coração cansado de Lúcia. O restaurante era pequeno, com paredes manchadas de gordura e mesas de madeira marcadas pelo tempo. O cheiro de comida simples, mas bem feita, atraía os trabalhadores da região. Fernando, mesmo menino, já era conhecido pelos fregueses. Era o primeiro a chegar, varrendo o chão, limpando as mesas e ajudando na cozinha. Quando o movimento aumentava, corria para servir os pratos, sempre com um bom dia no rosto. Não havia preguiça em Fernando. Havia vontade. Enquanto outros garotos da idade dele sonhavam com brinquedos ou tardes livres no campinho, ele sonhava em ver a mãe descansando, em poder um dia comprar uma casa pequena, mas própria. Às vezes, durante o almoço, sentava-se num canto do balcão com um prato de arroz, feijão e carne moída. O mesmo que servia aos clientes. Observava a mãe se movimentando entre as panelas e pensava consigo: "Um dia, mãe, a senhora não vai mais precisar se preocupar com nada. Eu prometo." As mãos de Fernando eram pequenas, mas firmes. Carregavam o peso de panelas maiores que ele, o rosto sempre suado, manchado de fuligem da cozinha, mas com os olhos limpos, cheios de brilho e esperança. Os clientes admiravam aquele menino calado e prestativo. Muitos diziam: "Esse guri vai longe, Dona Lúcia. A senhora criou um homem de ouro." E Lúcia sorria, orgulhosa e silenciosa, sabendo que, apesar de toda a pobreza, tinha um tesouro em casa. Um filho com o coração mais nobre que qualquer riqueza. Com o passar dos anos, o pequeno restaurante tornou-se a escola da vida de Fernando. Ali, ele aprendeu o valor do trabalho, da paciência e da humildade. Cada prato lavado, cada gorjeta guardada, cada madrugada acordada ao lado da mãe, o moldava em silêncio. Quando completou 18 anos, sentiu que era hora de dar um passo além. Despediu-se da mãe com lágrimas nos olhos e uma mala de roupas simples nas mãos. "Vai, meu filho. O mundo te espera", disse Dona Lúcia, tentando esconder a emoção. "Eu volto, mãe. E volto para buscar a senhora." Fernando embarcou em um ônibus rumo a Curitiba, levando pouco dinheiro, mas carregando consigo algo que o mundo inteiro não poderia comprar: caráter, coragem e gratidão. Naquele momento, começava a jornada de um homem que aprenderia desde cedo que a verdadeira riqueza está naquilo que o trabalho constrói e o amor sustenta. Enquanto Fernando se acostumava à rotina da nova vida em Curitiba,
Longas jornadas na empresa, pequenos almoços apressados e noites de estudo. A poucos quilômetros dali, em uma cidade do interior do Paraná chamada Campo Real, vivia Mariana, uma jovem de origem muito diferente da dele. Mariana era filha do deputado Álvaro Peçanha, homem de fala firme e presença marcante na política local. Crescera cercada por confortos que Fernando jamais imaginara. A casa da família era ampla, com jardim bem cuidado e empregados que iam e vinham a todo momento. Desde pequena, Mariana aprendera que o sobrenome abria portas, que o dinheiro resolvia problemas e que o brilho chamava a atenção. Sua mãe, Dona Amélia, era uma mulher de outro tipo. Inteligente, simples e de coração afetuoso, tentava ensinar à filha o valor da humildade e da empatia. Observava com certa preocupação os rompantes da menina. Aquela vaidade excessiva, o gosto pelo luxo, a necessidade constante de ser admirada. Mariana tem um coração bom, dizia Amélia para si mesma, mas às vezes deixa o brilho falar mais alto do que a alma. Quando completou 22 anos, Mariana decidiu que a vida no interior era pequena demais para ela. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, as mesmas festas. Tudo lhe parecia repetitivo e sem graça. Convencera o pai a deixá-la morar por um tempo em Curitiba, sob o pretexto de buscar novas oportunidades profissionais. Na verdade, queria respirar ares diferentes, vestir-se com o que havia de melhor e viver as excentricidades da vida urbana que tanto a fascinavam. Foi numa noite de sábado, em uma festa organizada por amigos de amigos, que os dois mundos, tão distantes, se cruzaram pela primeira vez. O salão estava cheio, com luzes suaves e música ambiente. Mariana usava um vestido vermelho que destacava sua presença. Conversava distraída com um grupo de conhecidos quando, entre as pessoas, notou um rapaz de postura simples, mas olhar firme. Fernando, de camisa social azul e cabelos curtos, observava o ambiente com naturalidade, sem esforço para impressionar ninguém. Havia algo diferente nele, uma serenidade que contrastava com o exibicionismo ao redor. Quando os olhares se cruzaram, Fernando sorriu com leveza e, sem hesitar, aproximou-se. "Boa noite", disse ele, num tom calmo e educado. "Não pude deixar de notar que você parece gostar mais de observar as pessoas do que de ser observada." Mariana arqueou uma sobrancelha, surpresa. Estava acostumada a elogios vazios, não a frases inteligentes. "Talvez eu só esteja entediada", respondeu, jogando o cabelo para o lado. "Então talvez você só precise de uma boa conversa para mudar isso", completou Fernando sorrindo. Conversaram por longos minutos. Ele falava com clareza, sem arrogância, e tinha aquele tipo de inteligência que não vinha dos livros, mas da vida. Mariana, acostumada a homens que tentavam impressioná-la com dinheiro ou sobrenomes, sentiu-se curiosamente tocada pela simplicidade firme de Fernando. Antes de ir embora, ele tirou do bolso um pequeno pedaço de papel e escreveu seu número. "Se algum dia quiser continuar a conversa, me ligue." E saiu, deixando atrás de si uma mistura de curiosidade e encanto. Nos dias seguintes, Mariana pensou mais nele do que gostaria de admitir. Tentou fingir indiferença, mas a lembrança do olhar tranquilo daquele homem insistia em voltar. Uma, duas, três vezes pegou o telefone e discou. Na quarta tentativa, ele atendeu. "Achei que você não fosse ligar", disse Fernando, com aquele tom seguro e gentil. "Demorei, mas liguei", respondeu ela, sorrindo do outro lado da linha. Começaram a conversar com frequência. A princípio eram ligações curtas, depois longas, até que as conversas viraram encontros. Mariana sentia-se encantada com a forma como ele a fazia rir. E Fernando via nela um brilho que o desafiava, mas também o atraía. Ela, por outro lado, via em Fernando mais do que um homem interessante. Via uma oportunidade. A chance de finalmente deixar para trás a sombra do pai e construir a própria vida, na capital, entre as luzes,
os cafés modernos e os sonhos de independência que a embalavam desde menina. O que Mariana não sabia, porém, é que aquele homem simples, vindo de um lar de esforço e sacrifício, seria o maior amor e o maior arrependimento de toda a sua vida. Depois de alguns meses de namoro, Fernando e Mariana decidiram oficializar o relacionamento. O pedido de casamento aconteceu de forma simples, um jantar em um pequeno restaurante que ele escolhera com carinho. Fernando, nervoso, segurava uma caixinha azul nas mãos. Mariana, eu não tenho muito, mas tudo o que tenho e o que eu sou, quero dividir com você. Ela sorriu, encantada pelo gesto, e aceitou. Naquele momento, Fernando acreditou que o amor era suficiente para vencer qualquer diferença. Mas logo depois de marcarem a data do casamento, os primeiros sinais de desencontro começaram a aparecer. Fernando trabalhava incansavelmente. Durante a semana, passava o dia inteiro na empresa e nos finais de semana fazia escalas extras, aceitando horas a mais para juntar dinheiro. Queria dar a Mariana a melhor festa que pudesse pagar. Não por vaidade, mas porque desejava vê-la feliz. Mas Mariana queria mais. Sempre mais. As revistas de noivas estavam espalhadas pela casa. Ela falava de salões luxuosos, vestidos importados, bufetes caros. Quando Fernando mostrava os orçamentos que conseguia, ela franzia a testa, desapontada. Amor, mas isso é muito simples. Eu sonhei com algo maior, mais bonito, mais digno de nós. Fernando apenas sorria, tentando esconder o aperto no peito. Eu vou dar um jeito, Mariana. O importante é que a gente vai se casar. Seus pais, Dona Lúcia e seu Roberto, observavam com preocupação. Sabiam que o filho estava se sacrificando demais. Quando perceberam que ele não conseguiria arcar com todos os custos, abriram mão de parte de suas pequenas economias, dinheiro guardado por anos, destinado à velhice, para ajudá-lo. Filho, pega esse dinheiro. É para vocês começarem bem. Fernando hesitou, mas acabou aceitando. Mariana, no entanto, parecia não se dar conta do tamanho do esforço que aquela união exigia. Chamou 150 convidados só do seu lado, entre parentes distantes, conhecidos da família e amigos de ocasião. Fernando, não posso deixar ninguém de fora. Seria uma ofensa. Ele olhou a lista em silêncio, notando que quase não sobravam lugares para seus próprios familiares e amigos. Mesmo assim, não reclamou. Apenas respirou fundo e continuou trabalhando. No fundo, acreditava que, depois da cerimônia, tudo se acalmaria. Que Mariana entenderia o valor daquilo que estavam construindo. O grande dia chegou. A igreja estava enfeitada com flores brancas e velas, o perfume doce do jasmim preenchendo o ar. Mariana estava deslumbrante em seu vestido rendado. Fernando, de terno simples, olhava para ela com emoção sincera, o coração acelerado, os olhos marejados. Durante a cerimônia, o padre, homem sábio e experiente, fez uma pausa antes das bênçãos e disse: Hoje, Mariana, você é uma mulher premiada por encontrar um homem de olhar verdadeiro. Poucos têm o coração que este homem tem. As palavras ecoaram entre os convidados, e por um instante o tempo pareceu parar. Mariana sorriu, mas com aquele sorriso contido, de quem gostava mais do aplauso do que do significado. Quando o padre anunciou o pode beijar a noiva, a igreja explodiu em aplausos. Fernando, emocionado, beijou-a com ternura. No meio dos convidados, Luciana, uma das irmãs de Fernando, chorava silenciosamente. Por que você está chorando, mana? Perguntou o cunhado ao seu lado. Ela balançou a cabeça, incapaz de responder. Um pressentimento sombrio lhe apertava o peito. Mais tarde, confessaria à mãe. Mãe, eu senti que o Fernando não vai ser feliz com ela. Após a cerimônia, os convidados foram recebidos em um clube elegante de Curitiba. Havia música, comida farta e luzes por todos os lados. Fernando, exausto, tentava atender a todos, enquanto Mariana circulava entre as mesas, distribuindo sorrisos e posando para fotos. Para ela, era o início de uma nova vida, um passo rumo à independência e ao mundo que sempre sonhara. Para Fernando, era a concretização de um amor que ele acreditava ser eterno. Mas no coração silencioso da irmã que chorava e no olhar preocupado dos pais, já havia uma sombra discreta, o presságio de que aquele amor puro e sincero seria posto à prova pelo tempo e pelas ilusões do mundo. Os primeiros meses de casados foram de descoberta e adaptação.
Fernando, com o mesmo empenho que sempre tivera desde menino, se dedicou inteiramente à nova vida. Trabalhou sem descanso, fez cursos, assumiu novos projetos na empresa. Seu objetivo era simples e puro: dar a Mariana o conforto que ela merecia. Em menos de 2 anos, com muito esforço, conseguiu comprar um apartamento modesto, mas aconchegante, em um bairro tranquilo de Curitiba. O imóvel não era grande, mas Fernando cuidou de cada detalhe, escolheu os móveis, pintou as paredes com cores suaves e até plantou pequenas flores na varanda, só porque sabia que Mariana gostava do perfume delas. Também conseguiu financiar um carro zero, algo que, para ele, representava uma vitória pessoal. Quando entrou com a chave nova nas mãos e viu o sorriso da esposa ao conhecer o novo lar, acreditou que todo o sacrifício havia valido a pena. Mas o brilho de Mariana era instável, como o reflexo da luz na água. Bastava o tempo mudar, e ele desaparecia. Logo começaram as reclamações. Fernando, o apartamento é bom, mas eu sonhava com uma cobertura, sabe? E esse carro? Amor, é bonito, mas pequeno. Me sinto apertada quando a gente sai com as malas. Fernando escutava, em silêncio. Sabia que estava fazendo o melhor que podia, e um pouco mais do que podia, na verdade. Mas nada parecia suficiente para ela. Mariana trabalhava em uma empresa de recrutamento, onde passava os dias entrevistando pessoas, ouvindo histórias e se sentindo cada vez mais impaciente com a própria vida. Achava o ambiente pequeno, limitado, sem glamour. Então, depois de pouco mais de 1 ano, decidiu mudar de emprego. Fernando. Surgiu uma oportunidade em uma multinacional. O salário é melhor, o ambiente é outro nível. Vou me candidatar. Claro, amor. Se é o que você quer, vá em frente. Eu te apoio. E assim ela foi. A nova empresa ficava em um prédio moderno, cheio de gente elegante, homens de terno, mulheres de salto alto e conversas sobre viagens, projetos internacionais e congressos fora do país. Mariana, agora secretária de um diretor, passou a viver entre reuniões, coquetéis e almoços com colegas cosmopolitas. Ali, viu um mundo que lhe pareceu infinitamente maior do que o que compartilhava com Fernando. Enquanto ele saía cedo, de carro simples e terno gasto, ela observava as colegas falando sobre Paris, Nova York, Buenos Aires. As viagens, os hotéis, os restaurantes, tudo lhe parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão sedutor. Aos poucos, as cobranças começaram a crescer. Fernando, por que a gente nunca viaja para fora? Você já pensou em trocar de carro? Eu queria tanto mudar os móveis, estão tão ultrapassados. Fernando escutava tudo com paciência. Trabalhava cada vez mais, fazia horas extras, economizava onde podia. Tinha orgulho de poder oferecer conforto e segurança, mesmo que isso lhe custasse noites de descanso e momentos de lazer. Para ele, o amor estava nas pequenas coisas: preparar o café da manhã, esperar Mariana com o jantar pronto, surpreendê-la com flores simples nos finais de semana. Para ela, o amor parecia estar nas aparências, no que podia ser visto, admirado, exibido. Apesar das diferenças, Fernando jamais levantou a voz, jamais desistiu. Quando alguém comentava que ele vivia cansado, ele apenas respondia: cansado sim, mas feliz. Porque trabalho por nós dois. O tempo, porém, mostraria que nem todo esforço é suficiente quando o coração do outro já começa a desejar o que está fora do alcance do amor. Com o passar dos anos, a inquietude de Mariana só crescia. O conforto da casa, o carro novo, os jantares nos fins de semana, nada parecia preenchê-la por completo. Havia sempre uma sensação de vazio, como se a vida estivesse lhe devendo algo. Foi numa tarde chuvosa de outono que ela decidiu que precisava fazer algo por si mesma. Inscreveu-se em um cursinho preparatório para o vestibular, dizendo a Fernando que queria retomar os estudos e quem sabe cursar psicologia. Ele, orgulhoso, apoiou a decisão sem hesitar. É isso mesmo, amor. Nunca é tarde para recomeçar. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. O cursinho ficava no centro de Curitiba, em um prédio antigo de corredores frios e quadros cheios de fórmulas. Mariana se sentiu, de certa forma, revivendo os tempos de adolescente, cercada de jovens, energia, sonhos e um novo universo que contrastava com a rotina previsível do casamento. Foi ali que conheceu Pedro Alencar, o professor de química. Um homem de 40 e poucos anos, alto, cabelos grisalhos bem cuidados e postura ereta, fruto dos anos em que servirá como militar do exército. Tinha voz firme e olhar confiante, e quando explicava as reações químicas no quadro, parecia dominar não apenas a matéria, mas o ambiente inteiro. As alunas cochichavam,
trocavam risos discretos e comentavam o charme do professor. Mariana, no início, apenas observava. Achava engraçado o fascínio das colegas. Mas, pouco a pouco, começou a sentir algo diferente quando Pedro olhava em sua direção, um tipo de atenção que a fazia se sentir viva, notada, desejada. Os olhares começaram discretos, quase inocentes. Um segundo a mais de contato visual, um sorriso breve, uma piada dirigida a ela durante a explicação. Depois vieram as conversas rápidas nos intervalos, trocas de frases sobre o conteúdo, sobre a vida, sobre o clima. Pedro sabia envolver as palavras, fazia com que qualquer assunto se tornasse interessante. Mariana, que há tempo se sentia invisível dentro do próprio casamento, começou a esperar pelas aulas. Passava mais tempo em frente ao espelho antes de sair, escolhia com cuidado as roupas, os perfumes. Fernando notava que ela parecia mais animada, mas atribuía isso ao entusiasmo com o estudo. Todas as noites, ele a esperava na frente do cursinho, pontualmente. Nos dias frios, levava uma blusa grossa para ela vestir, ou um café quente num copo térmico. Tá frio, amor. Veste isso antes que fique doente. Ela aceitava, às vezes com um sorriso automático, outras com um ar distraído, o pensamento já distante, em outro lugar, em outra pessoa. Fernando não desconfiava de nada. Via Mariana sair apressada, linda e determinada, e sentia orgulho. Dizia aos colegas de trabalho que a esposa estava estudando, que em breve seria universitária. Nunca imaginou que, naquele mesmo horário em que esperava no carro, ela já estivesse construindo uma conexão secreta, algo que ele não podia ver, mas que lentamente começava a roubar o coração dela. A rotina seguiu assim por semanas. Fernando, fiel à sua essência, continuava sendo o homem do cuidado e da presença. Mariana, cada vez mais distante, se deixava envolver pelo encanto sutil do professor. O amor de Fernando, puro e constante, ainda era o mesmo. Mas o olhar de Mariana já começava a mudar e, junto com ele, o destino dos dois. As semanas se transformaram em meses, e o que começou como uma simples troca de olhares no cursinho tornou-se algo mais profundo e mais perigoso. Pedro, o professor de química, começou a se aproximar de Mariana de maneira calculada. Já sabia o poder que exercia sobre as mulheres e reconhecia facilmente quando uma delas estava vulnerável. Mariana, em busca de emoção, tornou-se presa fácil. No início, ela tentava se convencer de que tudo era inocente. É só um amigo, dizia a si mesma, enquanto guardava o perfume que passava antes das aulas. Mas os encontros nos intervalos foram se alongando, os toques acidentais viraram gestos intencionais, e o limite entre curiosidade e desejo foi desaparecendo como tinta na chuva. Certa noite, após mais uma aula, Fernanda esperava, como sempre, dentro do carro, com o motor desligado e o casaco dela sobre o banco do passageiro. Quando Mariana apareceu no portão, ao lado de Pedro, rindo de algo que ele dissera, disfarçou ao vê-lo. Aproximou-se e, antes que Fernando pudesse sair do carro, já falou. Amor, não precisa mais vir me buscar, tá bem? O ponto de ônibus é logo ali. E o trânsito aqui é horrível, você acaba perdendo tempo à toa. Fernando a olhou surpreso, mas não questionou. Tem certeza? Eu gosto de vir. Tenho, sim. Não se preocupe comigo. Ele aceitou, como aceitava tudo que vinha dela, com paciência e amor. Não imaginava que aquele pedido escondia algo muito diferente. A verdade era que Mariana queria liberdade. Liberdade para viver o que estava nascendo entre ela e o professor. Nos dias em que Pedro não tinha aula, eles se encontravam em cafeterias discretas ou faziam pequenas viagens para cidades próximas. Ele sabia falar o que ela queria ouvir, que ela era especial, diferente, que merecia mais da vida. Aos olhos de Mariana, Pedro parecia o homem perfeito, experiente, elegante, dono de uma segurança que a fascinava. Fernando, enquanto isso, seguia sua rotina. Acreditava que Mariana estava mais atarefada por causa dos estudos e do trabalho. Às vezes preparava o jantar, deixava a mesa posta, mas ela chegava tarde demais, alegando ter ficado resolvendo pendências do cursinho. Aos poucos, Mariana foi se afastando. Os beijos tornaram-se automáticos, as conversas, escassas. Fernando, cansado, mas sempre gentil, tentava entender o que estava acontecendo. Você anda tão distante, amor. É o trabalho? É o cursinho? É só cansaço, Fernando. Tenho tido muitas reuniões. E essas reuniões tornaram-se cada vez mais frequentes. Nos finais de semana, ela dizia que precisava ir à empresa participar de treinamentos ou de projetos especiais. Na verdade,
Eram os dias que passava com Pedro. Jantares escondidos, viagens curtas, tardes de hotel. Em pouco tempo, Mariana acreditou que estava apaixonada de verdade. Convencia-se de que finalmente havia encontrado o homem certo, alguém mais parecido com ela, mais ambicioso, mais à altura. Comparava Pedro a Fernando e via apenas defeitos no marido: a simplicidade, a fala mansa, o modo reservado. O que antes a encantava, agora a irritava. Fernando, ingênuo em sua bondade, não percebia os sinais. Continuava acreditando que tudo passaria, que era uma fase, que bastava ele redobrar o carinho. Certa noite fria de inverno, preparou o jantar favorito de Mariana, risoto de frango com legumes, e a esperou até quase meia-noite. Quando ela chegou, cheirando a perfume caro, apenas disse: "Não precisava ter feito isso, Fernando. Estou sem fome." Subiu para o quarto, deixando para trás o homem que mais a amava no mundo, sentado à mesa, olhando o prato intocado. Naquele instante, Fernando não sabia, mas o amor que ele cuidava com tanto zelo começava a morrer aos poucos. Não por falta de esforço, mas porque Mariana havia trocado o calor da sinceridade pela chama efêmera da ilusão. Pedro, o professor que havia despertado em Mariana um turbilhão de ilusões, começou a mudar. As mensagens tornaram-se mais espaçadas, os encontros, raros. Ele, sempre tão seguro e envolvente, agora parecia distante, cansado de manter o segredo. Mariana percebia, mas não aceitava. Tentava reatar o entusiasmo, mandava mensagens longas, planejava jantares, mas as respostas vinham curtas e frias. "Desculpe, estou ocupado. Essa semana não posso. Muita correria." O coração de Mariana começou a apertar. Já não pensava mais em Fernando. Ele era apenas uma presença incômoda dentro de casa, um lembrete da vida simples que ela queria deixar para trás. Mas o silêncio de Pedro a desesperava. O homem que ela julgara ser o grande amor da vida agora a evitava. E, quanto mais ele se afastava, mais ela se tornava amarga, impaciente, irritada. Fernando notava. Notava os olhares frios, as respostas curtas, o corpo distante na cama. Por dentro, ele sabia que algo estava quebrado, e que não havia como consertar sozinho. Ainda assim, tentava. Lavava a louça, fazia o jantar, consertava o que precisava em casa, pagava as contas em dia. Mas nada era suficiente. A gratidão, o carinho, o amor, tudo havia desaparecido dos olhos de Mariana. E no lugar, havia apenas frieza. Certa manhã, enquanto ele tomava café, ela passou pela cozinha apressada, sem nem olhar para ele. Fernando a observou em silêncio. Naquele instante, teve a certeza de que o amor que dedicara durante anos não vivia mais ali. Nos dias seguintes, começou a refletir sobre sua própria vida. Lembrou-se do menino pobre de Santa Catarina, que trabalhava com a mãe num restaurante para ajudar nas despesas. Lembrou-se das noites em que estudava até tarde para crescer na empresa, do sonho simples: uma casa, uma família, um amor verdadeiro. E agora, tudo aquilo parecia ter se transformado em um castelo de areia desfeito pelas marés do desprezo. No sábado seguinte, o sol brilhou sobre Curitiba. Era uma manhã bonita, céu limpo e vento leve. Mariana acordou cedo e avisou que iria ao salão de beleza cuidar do corpo. Fernando apenas assentiu. Não discutiu, não perguntou, não insistiu. Apenas observou-a sair. Quando o som da porta se fechou, ele ficou alguns minutos parado, olhando ao redor. A casa estava impecável. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe era fruto do esforço que ele havia feito para agradá-la. Mas não havia mais alegria ali. Nem rixos, nem keller. Apenas paredes frias e um vazio ensurdecedor. Então, Fernando tomou sua decisão. Pegou uma mala pequena. Colocou suas poucas roupas, o cobertor que a mãe havia costurado para ele ainda na juventude, e alguns livros, seus companheiros de reflexão e consolo. Deu uma última olhada no apartamento, respirou fundo e saiu sem deixar bilhetes, sem drama, sem palavras. Alugou um quartinho simples numa pensão próxima ao trabalho, um lugar pequeno, mas limpo e tranquilo. Deixou o celular no modo silencioso, desligou-se do mundo por alguns dias, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Mariana voltou do salão no fim da tarde, animada com as unhas recém-feitas e os cabelos escovados. Chamou por ele, mas a casa respondeu apenas com o eco do próprio vazio. Andou pelos cômodos, e a ausência era evidente. O guarda-roupa pela metade, os sapatos dele faltando, a escova de dente sumida. Sobre a mesa, apenas o silêncio. Nada de bilhete, nada de despedida.
Foi então que Mariana sentiu algo estranho. Uma pontada no peito, um desconforto que não sabia explicar. Mas, em vez de tristeza, o que sentiu naquele momento foi raiva. Raiva por ele ter ido sem aviso, sem implorar, sem discutir. Raiva por ele ter simplesmente desistido dela. Mas Fernando não havia desistido dela. Havia desistido de sofrer. E essa diferença, Mariana só compreenderia muitos anos depois, quando a saudade se tornasse sua única companhia. Nos primeiros dias após a partida de Fernando, Mariana tentou manter a aparência de normalidade. Dizia a si mesma que ele voltaria. Afinal, ele sempre voltava, sempre perdoava, sempre relevava. Mas as semanas passaram, e o silêncio persistiu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Então, o orgulho deu lugar à inquietação. E a inquietação, ao desespero. Foi nesse estado que ela resolveu procurar Pedro. Ligou várias vezes, mas ele não atendia. Enviou mensagens que ficaram sem resposta. Até que, um dia, decidiu esperá-lo na saída do cursinho. Quando ele a viu, o olhar dele foi frio, cortante, sem o menor traço de carinho. Pedro, por que você sumiu? Perguntou, tentando conter a voz trêmula. Ele respirou fundo e respondeu sem rodeios. Mariana, foi divertido enquanto durou. Mas eu nunca prometi nada. Você é uma mulher casada, ou era. Melhor seguir tua vida. Aquelas palavras caíram sobre ela como pedras. Mariana ficou ali, parada na calçada, sem chão. Naquele instante, percebeu que havia trocado um amor sincero por uma ilusão passageira. E que agora estava completamente só. Os meses seguintes foram um mergulho lento em um abismo de solidão. Tentando esquecer, começou a sair com amigas, frequentar bares e baladas. Passava horas se arrumando, como se a beleza pudesse preencher o vazio que sentia por dentro. Conhecia homens que lhe ofereciam apenas o que ela já sabia receber. Momentos breves, risadas forçadas, promessas vãs. Na manhã seguinte, tudo o que restava era o gosto amargo da desvalorização. Cada novo encontro a deixava mais fria, mais cínica, mais descrente. E, aos poucos, a mulher que um dia sonhara com uma vida de glamour transformou-se em alguém que fingia estar feliz para não admitir o arrependimento. Enquanto isso, a vida de Fernando seguia outro caminho. Nos primeiros meses após o divórcio, ele concentrou-se totalmente no trabalho. Chegava cedo, saía tarde, aceitava novos desafios, estudava, aprimorava-se. A dor virou combustível para o crescimento. E, em poucos anos, as promoções começaram a chegar. O rapaz simples que um dia lavava pratos em um restaurante com a mãe agora era um respeitado gerente de operações. Com esforço e disciplina, conseguiu comprar a casa que sempre sonhara, um lugar tranquilo, com um pequeno jardim e varanda, onde gostava de ler no fim da tarde. Apesar das conquistas, Fernando permaneceu o mesmo homem humilde e sereno. Mas agora, era também mais reservado. Aprenderá a guardar os sentimentos, a confiar menos nas palavras e mais nos gestos. Foi numa reunião social da empresa, anos depois, que ele conheceu Clara, uma mulher doce, viúva, que criava sozinha o filho de 8 anos. Tinha um olhar calmo, uma presença leve e uma gentileza que lembrava o amor verdadeiro. No início, Fernando hesitou. Tinha medo de se magoar de novo. Mas Clara não o pressionou. Apenas esteve ali, presente, paciente, sincera. Com o tempo, o filho dela passou a chamá-lo de tio Fernando, e a casa que antes era silenciosa ganhou o som de risadas e conversas. Pela primeira vez em muitos anos, Fernando sentiu paz. Não a paz da ausência de dor, mas aquela que nasce do recomeço verdadeiro. Enquanto isso, Mariana continuava presa aos ecos do passado. Os anos haviam levado sua vaidade e lhe deixado rugas de arrependimento. Em noites silenciosas, ainda pensava em Fernando, no homem simples que dera tudo por ela e que ela desprezou. Agora, ela entendia o que havia perdido. Mas o tempo não volta. E a vida, essa sim, sabe cobrar com precisão. Era uma noite fria de sexta-feira em Curitiba. Mariana caminhava sozinha pelas ruas iluminadas do centro, tentando espantar o vazio que a acompanhava havia anos. Vestia um casaco elegante, mas o brilho nos olhos já não existia. Havia decidido jantar fora, talvez para se distrair, talvez para não encarar o silêncio sufocante do apartamento. Entrou num restaurante aconchegante, de luz baixa e música suave, um lugar que ela e Fernando haviam frequentado quando ainda eram felizes. Pediu uma taça de vinho e, enquanto esperava, ficou observando os casais ao redor, rindo, conversando, trocando olhares que ela já não conhecia. Foi então que o destino,
silencioso e implacável, decidiu cruzar seus caminhos novamente. Do outro lado do salão, um garçom puxou uma cadeira para uma mulher que acabará de chegar. Ela era linda, clara, de cabelos castanhos claros e um sorriso calmo, vestida com elegância simples. Ao lado dela, um menino de cerca de 10 anos, alegre, falante, com os mesmos olhos serenos de Fernando. E logo atrás deles, Fernando, com o mesmo semblante tranquilo de sempre, porém agora com um brilho diferente, o brilho da paz. Mariana sentiu o coração parar. Por um instante, o tempo pareceu se arrastar em câmera lenta. Ficou observando, incapaz de desviar o olhar. Fernando ajudou Clara a se sentar, ajeitou o guardanapo no colo do menino, antes de se acomodar, sorriu, aquele sorriso discreto, sincero, que um dia fora todo dela. Mas agora não era mais. Pertencia a outra mulher. Clara olhava para Fernando com ternura, o tipo de olhar que Mariana nunca soube cultivar. Enquanto eles conversavam, o menino ria alto, e Fernando brincava com ele, imitando personagens e gesticulando de forma carinhosa. A cena era simples, mas transbordava amor. Mariana, imóvel, sentia uma mistura amarga de emoções. O arrependimento, que já a visitava todas as noites, agora gritava dentro dela. Lembrou-se de cada vez que desprezou Fernando, de cada gesto ignorado, de cada palavra fria que o afastou. E ali, diante daquela mesa iluminada, ela finalmente compreendeu o que havia perdido, um amor verdadeiro. Seu olhar se encheu de lágrimas, mas ela as conteve, erguendo o queixo numa tentativa inútil de manter a compostura. Fernando a viu. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. Ele a reconheceu imediatamente, e um leve silêncio tomou. Mas, diferente de antes, não havia raiva nem dor. Havia apenas serenidade. Fernando inclinou a cabeça num cumprimento educado e voltou-se novamente para Clara e o menino, como quem encerra, de vez, um capítulo da própria vida. Mariana permaneceu ali, observando. Viu quando Clara se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Fernando, fazendo-o sorrir com ternura. Viu quando o menino o chamou de pai pela primeira vez, e o brilho de orgulho nos olhos dele. Aquela palavra atravessou Mariana como uma flecha silenciosa. Por dentro, tudo desabou. Ela terminou o vinho num só gole, deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu apressada, tentando conter as lágrimas que agora caíam sem controle. Lá fora, o vento frio cortava o rosto. Mas o que realmente doía era o que vinha de dentro, a certeza irreversível de que tinha perdido o homem da sua vida. 20 anos se passaram e Mariana vive em um pequeno apartamento, trabalhando muito para sustentar a própria vida. Às vezes, cruza com Fernando pelas redes sociais. Ele, sorrindo ao lado da nova esposa e do enteado, com o olhar sereno de quem encontrou seu lugar no mundo. Mariana chora em silêncio. Não por inveja, mas por arrependimento. Entendeu que o amor não se mede pelo brilho, nem pela emoção passageira. Entendeu que perdeu o homem da sua vida, e que nada do que viveu depois foi capaz de preencher o vazio que deixou o nome dele. Desde que Mariana cometera o erro que mudaria sua vida para sempre, cada ruga em seu rosto parece carregar a lembrança daqueles tempos, onde cada riso falso escondia seu desprezo por Fernando, o homem que lhe dedicara mais que tudo. Ela tentará preencher o vazio com distrações, encontros passageiros e viagens, mas nada conseguia tocar a profundidade do que havia sido destruído. Em uma tarde cinzenta, Mariana caminhava sozinha por um parque, olhando casais passarem de mãos dadas, ouvindo risadas que antes seriam dela e de Fernando. Uma parte de si ainda esperava um milagre, mas a outra sabia. Fernando tinha seguido em frente, construíra uma vida cheia de amor e respeito, e ela ficará presa às próprias escolhas. Sentou-se em um banco, as mãos entrelaçadas, o coração apertado. Se ao menos eu pudesse voltar, murmurou, sem esperança. A consciência de sua traição a acompanhava como uma sombra eterna, e, pela primeira vez, ela compreendeu a totalidade do arrependimento. Não era apenas pela perda do amor, mas pelo que havia perdido de si mesma ao trair alguém tão puro e íntegro. Mariana levantou-se, encarando o horizonte, e, mesmo com lágrimas silenciosas, fez uma promessa: aprender com a própria dor, honrar a memória do que perderá e jamais enganar outro coração como enganara Fernando. Mas sabia, em silêncio absoluto, que nunca, jamais, encontraria alguém que pudesse preencher o vazio que só ele deixará. O amor da sua vida estava perdido para sempre, e com ele, uma parte irremediável de sua própria alma.